Olá, muito bom dia. Emocionada aqui de tanta gente estar conversando vários assuntos que mexem com como se diz, mexem com a gente, mas tudo bem, vamos retomar já o nosso podcast Momunes em Preto e Branco. Obrigada por você estar aqui com a gente, é sempre uma alegria e um prazer. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa que já veio aqui, mas nós vamos falar sobre um outro assunto. E desta vez eu vou deixar a apresentação por conta dela mesma. Por quê? Para você entender e para você saber o porquê ela está aqui. É uma pessoa que pode falar com competência e com autoridade sobre os assuntos que nós vamos comentar. Vamos falar da violência contra a mulher e vamos falar da tipificação do racismo. Emanuela Barros. Emanuela, um prazer estar com você aqui. Tem assunto que mexe com a gente, né? Sim. Nossa, dá assim algo que você não pode fazer nada, você não tem o que falar e você é pega de surpresa, então, mas tudo bem, a vida continua. Né? É vida que segue. Obrigada, é um prazer estar aqui falando, né, de assuntos que são difíceis, mas ao mesmo tempo tão importantes, sim, né? Sim. E agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui, né, no podcast do Momunes, porque eu acho que é uma forma da gente levar para a população de Sorocaba e para todo mundo um pouquinho, né, do que a gente vê, passa, trabalha, né? E essa é a minha questão, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou advogada, eu milito há 25 anos, né, em causas sociais, principalmente nas questões de direitos humanos, né? Principalmente defendendo mulheres, crianças. E aí, por conta desse guarda-chuva que a gente fala que é os direitos humanos, a gente acaba tendo alguns temas que são próprios da nossa defesa, né? Então... São problemas que não são locais, né? São problemas que pertencem no local, no regional, Isso, no que nacional. Acaba influenciando a vida, né, não só de um indivíduo, mas de toda uma coletividade, né? E eu, por ter escolhido essa advocacia mais social, fui me especializar nessa área, né? Então, primeiro eu fiz pós em Direito Constitucional, depois fiz pós em Prevenção à Violência, depois fui fazer mestrado em Educação, na qual tive estudos de gênero, né? Mulheres, e por fim fiz uma outra pós que a gente vai trabalhar a questão da questão da diversidade, né? Das discriminações e das diversidades. E aí quer dizer, uma pessoa que tem conhecimento está estudando sempre. E entra esse tema, porque eu acho que a gente, por muito tempo, a gente lutou por direitos. E agora a gente luta para a efetivação desses direitos. E entra muito a questão do racismo, né, da discriminação. Hoje a gente vive ainda, né, um resquício do que foi nossa herança histórica, que nós tivemos aí quase 400 anos de escravatura no país. Então a gente ainda tem um país que é racista, que é machista, que é sexista e extremamente desigual. Então a gente precisa ter um pouco de conhecimento. Tem que ter, né, um olhar para isso. Para poder mudar as coisas. Manu, agora falando dessa tipificação, é uma coisa que incomoda bastante, inclusive conversei muito com a Mazé Lima. Mas era para ter vindo aqui no nosso programa hoje, mas ela não conseguiu. Mas nós estamos dando um recado, Mazé, você que está aqui acompanhando o nosso podcast, conversar com a Manuela sobre essa questão da tipificação do racismo. Porque, em geral, não dá para dizer que claro, existem exceções, mas existe, um desvirtuamento da questão, porque fica mais fácil você desvirtuar, você dizer que não é racismo, do que você assumir isso e entrar realmente com essa ação. E aí queria saber por quê. Qual a dificuldade? O que acontece com relação a isso? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de racismo no Brasil, existe a questão cultural, que infelizmente a gente ainda tem uma dívida histórica e a gente precisa passar por essa falsa sensação de que a gente é um Brasil multirracial, que a gente não tem preconceitos, que o brasileiro tolera todas as coisas, e infelizmente não é verdade. Não é. E tem uma questão também legal, que infelizmente a gente demorou muitos anos para ter uma tipificação do crime de racismo, né? Que se a gente for pensar, a lei... nós temos a lei do final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Que é a Lei 7.116 de 99. Quer dizer, quase uma
década, mais de uma década depois da nossa Constituição, que esculpe no artigo 5º da Constituição Federal que todos são iguais perante a lei, né, e que abomina qualquer tipo de discriminação, preconceito, mas só uma década e um ano após que nós vamos ter uma lei específica que vai tipificar o crime de racismo. Iguais, mas continuam não sendo. Exatamente. Então, primeira coisa que é difícil a gente fazer essa tipificação do crime de racismo, porque a gente tem essa herança histórica, cultural, de que isso no Brasil nós não seríamos racistas. E a gente sabe que a gente tem. Como todo sistema de opressão, a gente acaba aprendendo a ser racista. Né? E a gente tem que aprender a ser antirracista. E aí esse crime, né, é difícil porque pela lei ele é configurado por várias razões. Uma delas é a complexidade do próprio conceito, que vai mexer em questões extremamente subjetivas, que é a questão do preconceito, que é a questão da discriminação e a questão da desigualdade. Então são conceitos que você primeiro precisa entender para depois saber quando você está ultrapassando o limite. Segunda coisa é que pela tipificação do crime, né, no Brasil, se a gente for pegar lá a lei mesmo, né, o artigo, ele fala que quando alguém pratica atos de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, né, procedência nacional, com a intenção de ofender ou constranger a vítima, você pratica o ato, né, o crime de racismo. Lembrando que racismo no Brasil é imprescritível, né? Quer dizer, se você cometeu há 20, 30 anos atrás, você ainda pode ser punido. E é um crime considerado de extrema gravidade. E é uma ação que é pública e incondicionada. O que quer dizer isso? O Estado vai punir. Só que a grande diferença, que às vezes a gente não entende, é que para ser configurado a tipificação do crime de racismo, você precisa ter a intenção do agressor. Que comprovar essa comprovar a intenção, que é complicado. Por quê? Porque quando a gente fala do crime de racismo, ele vai incluir os crimes de injúria racial, que está lá no Código Penal, né, que é o artigo 140, parágrafo 3º, a discriminação ou preconceitos em lugares públicos. Por exemplo, vou dar um exemplo de injúria racial. Quando você fala, aquele preto vagabundo. Tá. Né? Se você fala, eu não gosto do fulano porque ele é um preto vagabundo, você comete uma injúria racial, porque você está desqualificando uma pessoa em relação à cor dela e colocando para ela uma pecha, uma coisa pejorativa. Ou eu posso fazer uma discriminação colocando, não aceito, esse estabelecimento não aceita negros. Né? Então eu estou cometendo um crime que está lá na lei do crime de racismo, na lei 7.716 de 89. Eu posso também praticar um ato de violência ou motivado pelo meu racismo. Então eu posso dizer assim, eu quero que todos os negros morram. Quero morte aos negros. Tá bom. Então também constitui um crime de racismo, está lá na lei. Mas como que eu posso diferenciar essa tipificação? E por que muitas vezes acaba caindo ou injúria racial? Você fala para ele no momento de raiva, não era o que ele queria. Exatamente, porque aí a tipificação ela vai ser complexa e muito sensível do ponto de vista penal, porque ele, além de ser considerado um crime imprescritível, inalienável, você não pode, por exemplo, abrir mão. Uma vez que eu fiz um BO e configurei que aquela pessoa cometeu um crime de racismo, eu não posso depois fazer um acordo com ela e falar não. Porém, né, a Constituição, ela fala que você tem que ferir não só o âmago meu, mas uma coletividade. Então eu falo que a dificuldade muito grande é que você às vezes mistura muito a questão da injúria racial com o racismo. E para a gente entender a dificuldade da tipificação, é importante a gente entender o que é um e o que é outro. Racismo em si é quando você comete a prática de um ato de discriminação, de preconceito baseado na cor, na raça, na religião. Hoje está muito comum isso. Por exemplo, essa semana teve um caso da polícia entrar num lugar porque eles estavam tendo um culto, né? Um culto não, estava tendo uma manifestação religiosa de matriz africana, né? Então eu entendo que é um preconceito em relação a essa religião. Ou, por exemplo, quando as pessoas falam, o Nordeste não sabe votar.
Né? Eu quero que nordestino tem que ser... Isso é uma xenofobia que também está incluída como crime de racismo. E você está generalizando. E você está generalizando, porque você está colocando todo mundo, né? Então, você inclui... Você atingiu uma coletividade. A injúria racial, ela vem focada na questão pessoal, na dignidade ou no decoro de alguém. Então, você usa elementos de raça, cor, religião, origem, para magoar a pessoa em si. Você não está ofendendo toda uma coletividade. E aí entra a dificuldade da questão do crime de racismo. Porque quando você faz uma injúria racial, é muito fácil você falar: Ângela, eu não gosto de você porque você por exemplo, você é judia. Tá. Né? Então, eu tô falando que você é uma judia. Não, eu não gosto de você porque você é judia. Eu tô classificando isso como um todo. Agora eu falo, você é uma judia vagabunda. Tá. Ou você é uma judia... presunçosa, qualquer coisa. Então, vai dessa diferenciação. E aí entra na dificuldade. Porque quando você discrimina no trabalho ou na escola, você tá levando todo um coletivo e você pode estar classificando como crime de racismo. Quando você faz uma segregação racial, aqui não pode entrar negros, aqui não podem entrar judeus, nordestinos aqui não são bem-vindos, né? Então, eu estou fazendo uma segregação de uma classe, ou uma propaganda que vai ter um discurso de ódio, que também é muito hoje questionável, porque as pessoas acham, por exemplo, que na internet elas podem falar o que elas querem. E elas falam assim: mas eu posso falar o que eu quero, eu posso não gostar de negros. Sim. Ela pode até não gostar, mas ela não pode dar a intenção de que os negros são menos, ou ela pode incitar o ódio contra aquela classe. Então, a principal diferença entre racismo e injúria racial é que o racismo ele é muito mais amplo, ele vai prejudicar toda uma coletividade e ele precisa ter a prova de que houve a intenção de discriminar ou ofender. Difícil de você mais tipificar. difícil. Já a injúria racial, ele tem um aspecto que envolve uma ofensa direta à pessoa. Então é mais fácil. Só que qual que é o grande problema? Porque às vezes não se dá em nada. Porque a injúria racial, você precisa de uma representação contra o autor. Muitas vezes o Estado espera, você faz um boletim de ocorrência, esquece, deixa lá, não dá em nada. E você precisa, às vezes, de um advogado para fazer uma queixa-crime. Ou seja, você então vai você pagar tem que ter um custo para fazer isso. Sendo que o crime de racismo, o próprio Estado já vai te processar e vai tomar. Prova. E tem a questão da prova. Então, nesse país onde a gente tem o racismo estrutural, que é, por exemplo, você coloca lá, eu peço foto para as pessoas de que conseguir uma vaga de trabalho. E aí o entrevistador ele vai separando as pessoas negras das pessoas brancas. Como é que eu provo isso? Porque lá não está escrito literalmente, eu só aceito pessoas brancas. Sim, claro. Então, como é que eu vou fazer essa prova? É uma coisa escondida. É uma coisa escondida. Ou, por exemplo, quando eu tenho funcionários da minha empresa e eu tenho só um funcionário que é negro. E aí eu chego, como é que eu tive esse tempo? Essa semana eu tive um caso desse no escritório. Chega pra pessoa e fala: viu, você trocou a camisa hoje? Uhum. Você tá... Porque eu não tô sentindo um cheiro. Você não fala pros outros, você só fala para aquela pessoa negra. Mas como você prova isso? Então, uma subjetividade da lei prejudica. E para fechar essa coisa, eu dou um exemplo assim. Quando você chega para uma pessoa e fala: fulano, você é um negro vagabundo. Ele vai ter o direito de entrar com uma injúria racial. Agora, quando eu falo: todos os negros são vagabundos, aí é um crime de racismo, para a gente poder diferenciar bem. Tá. Só que o problema é quando a gente faz a prova. E por isso que é tão difícil. E por isso que, infelizmente, a gente tem, de cada 10 denúncias, 2 ou 3 que vão virar uma ação penal ou que vão virar uma condenação. Então, talvez a gente tenha que repensar essa legislação, e repensar a forma como a gente trata a questão do racismo, para não incutir na ideia que as pessoas têm o direito de achar que são melhores umas que as outras. Entendi. Acho que está explicado. Depois a gente pergunta para a Mazé se tá, isso, se ela concorda, né? Se ela concorda. Não, com certeza foi muito bem explicado. Bom, e agora, dia 20 está aí, dia 20, Dia da Consciência Negra. E como Mazé Lima sempre fala, não é um dia para você celebrar
pelo dia, mas é um dia para você refletir, para você ver o passado, para trazer o passado, trazer todas as lutas e trazer as conquistas. Elas são pequenininhas, né, Cissa, em relação ao montante do tempo que vem vindo. Mas existem conquistas, e mais do que as conquistas, tem que existir esse direito, não é além do direito, essa vontade, esse desejo de continuar lutando. Isso que você falou no começo. Você tem que efetivar isso. Exatamente. Eu acho assim, primeiro que com todo mesmo, a gente fala, né? Quando a gente para pensar, esses dias eu vi uma entrevista de uma pessoa que ela falou assim, que a gente tem que ter o teste do pescoço. O que é o teste do pescoço em relação à questão, né, da desigualdade racial? Ela falou, quando você vai num lugar, você vira o pescoço para ver quantas pessoas estão... Eu estou num restaurante. Quantas pessoas negras estão sentadas ao meu redor? Eu estou na faculdade. Quantas pessoas negras estudam do meu lado? Eu estou... numa Câmara Municipal. Quantas mulheres negras, quantos homens negros estão ali no Senado? Então, assim, eu acho que essa coisa mostra um pouco o quanto nós somos ainda e precisamos caminhar em relação da questão antirracista no Brasil, né? Nós temos hoje, segundo o IBGE, uma população de maioria negra ou parda, né, da qual a gente tem uma miscigenação enorme. Existe a questão da coloração, por exemplo, muitas pessoas passam por pessoas brancas, mas têm pais, mães, avós de descendência negra, né? E quanto mais a pele mais escura, mais o preconceito, isso também já é provado. Mas a gente acaba com esse embranquecimento, principalmente que vem depois, né, que a gente teve a migração, né, dos italianos, dos europeus, e aí houve nessa miscigenação. Mas a gente não pode esquecer que a nossa origem é uma origem que veio desde que o Brasil é Brasil, gerada pelo estupro das mulheres indígenas, das mulheres negras, né? Um Brasil que foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura, um país que trouxe, né? Aboliu a escravatura, mas jogou o negro numa condição de cidadão, porque eles vai fazer o que agora, não né? tinha o que fazer, não tinha posses, não tinha renda, não tinha estudo, não tinha salário, não tinha salário. Então, assim, e aí a gente acha que não, que cotas é errado, que a gente não tem que ter nenhum tipo de acesso prioritário. Sim, eu penso assim, né? As pessoas todas, aí negros, brancos, quem for, tem que buscar as oportunidades, tem que se desenvolver com as oportunidades, mas você tem que dar essa oportunidade. Você tem que dar oportunidade, que é a questão da igualdade material e formal, né? Eu falo que é muito fácil você chegar e falar todos são iguais perante a lei, mas quando você está na frente de todo mundo, você teve todos os acessos possíveis, né? Todas as facilidades da vida. Então, eu acho que quando a gente fala, né, em Dia da Consciência Negra e traz, né, não só no dia, mas todo o Novembro Negro, que a gente vai entender as nossas raízes primeiro, né? E principalmente a gente começar a entender todas as violências estruturais que a população negra sofreu e ainda sofre. A gente começa a entender por que é importante a gente ter a campanha dos 21 dias, que no mundo inteiro a gente chama de 16 dias de ativismo pelo fim da violência das mulheres e das meninas, que começa no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Violência contra Mulheres e Meninas, mas no Brasil a gente antecipa para o dia 20. Por quê? Porque você vai ver estatística, quando você fala de violência contra a mulher, é a mulher negra que mais sofre feminicídio. Essa é a minha pergunta, né? Porque é a mulher negra que mais sofre feminicídio, é a mulher negra que mais sofre violência obstétrica, é a mulher negra que mais sofre hoje a violência sexual. Então, assim, como que a gente pode pensar, né, numa campanha que vai falar da violência contra a mulher, se a gente não pensar nas duplas ou triplas opressões que essa mulher sofre? Né? E aí essa campanha não se refere só a mulheres, né? Mulheres e meninas. Meninas. Aí você pensa, né? Qual a oportunidade de uma menina negra, periférica, em relação hoje, né? A poder e ascensão, a estudos, a oportunidades de trabalho, oportunidades dela ocupar espaços de poder. Então, se você não pensa nessas opressões que são estruturais, começa, por exemplo, na mídia, né? Hoje a gente vê, por exemplo, meninas e mulheres negras ocupando os espaços nas novelas,
delas, tendo visibilidade. Mas eu lembro que quando eu era menina, e eu, né, eu fui menina na década de 80, o exemplo de mulher bonita era a Xuxa, loira, alta. Então todas as meninas pintavam o cabelo e queria ser Paquita da Xuxa. Mas eu penso, como uma menina negra se enquadrava nisso? Sim. Né? Ou, por exemplo, os atores globais, né? Você tinha lá tudo loiro de olho azul, né? Era modelo. Branco, né? Então, assim, como que essa mulher negra que não se enxergava, né? Ou ficava refém de ser sempre a empregada doméstica, né? No sítio do Pica-Pau, sempre a tia, a cozinheira. Então, assim, nós, claro que a gente ela hoje... ficava na cozinha ou na lavanderia. Na lavanderia. E aí vem uma coisa pra mim que a Mazé me ensinou muito, né? Porque eu caminho, né? Que eu tava falando do meu... Por que esse histórico, né? Porque eu começo lá no Conselho da Mulher, junto com a Mazé, como advogada, e ela me contou que quando ela montou o Momunis, quando ela, né, trouxe, né, o movimento de mulheres negras, ela já era do Conselho da Mulher, ela já tinha sido até presidente do Conselho, e ela falava, onde que está essa mulher negra que não está com a gente aqui? Né? Onde que está essa mulher negra que muitas vezes não vai, por exemplo, no Serem? Onde está a mulher negra que muitas vezes está morrendo, mas não fez nenhum boletim de ocorrência? Então, a oportunidade de trazer nesses 21 dias e na campanha essa questão racial tão importante, né? Do mesmo tempo que a gente sabe que a mulher negra é a mulher mais vulnerável, a gente sabe que se essa mulher negra tiver o recorte de raça, classe, sexualidade, né? A mulher negra periférica vai sofrer mais do que a mulher negra, né, com uma condição social mais alta. E a mulher negra lésbica, e a mulher negra trans, então a questão da sexualidade também. E principalmente as datas importantes que a gente fala, né? Começa lá no dia 20, mas termina no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Só um pouquinho. Então, a desigualdade, você acha que você vê como um fator que gera essa violência? Sim, eu acho que toda violência contra a mulher, ela nasce da desigualdade de gênero. Tá. E essa desigualdade de gênero, ela vai se acirrando conforme as outras desigualdades. Então, se a desigualdade de gênero já existe, que é o homem, né, hoje ainda é o pai, ainda existe a questão do patriarcado, onde coloca o homem numa condição de dominação e a mulher de subordinação, você imagina em relação à mulher negra. Né? Então, a gente vai colocando uma sobreposição de opressões. Então, quando eu falo que a mulher sofre violência, se eu colocar a mulher negra e a menina negra, ela vai sofrer uma dupla opressão. Né? Se eu falo que se a mulher negra periférica, uma tripla opressão. Se a mulher negra PCD, né, ou idosa, então essas opressões, esses estigmas sociais, eles vão se somando. Então, por isso que é tão importante essa campanha, né, dos 21 dias, começar no Dia da Consciência Negra, no Dia da Igualdade Racial. Por quê? Porque vai lembrar da luta dessas mulheres, Dandara, né, e tantas outras. A gente no Brasil, né, teve Lélia Gonzalez, né, a gente, fora Angela Davis, essas mulheres que lutaram tanto para falar, né, das opressões. Eu gosto muito... Tá aí o dia 20, né, para você trazer isso, você não esquecer, porque foi uma luta ferrenha, foi um trabalho... Muito. Quanto tempo... Se você tem noção, assim, eu não sei, eu não tenho a questão do tempo de quando essa luta começou até agora que as conquistas começaram a acontecer. Se a gente for pensar, né, nas ondas do feminismo, né, pensando, né, na luta, a primeira onda do feminismo que acontece a partir da década de 20, né, que é a luta pelos direitos sociais, da mulher ter direito ao voto, a gente tem que pensar que essa mulher negra não estava ali. Era uma luta das mulheres brancas que já estavam ocupando o mercado de trabalho, principalmente por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e que elas queriam, quantos anos tem isso? Elas queriam uma ascensão. Mas se a gente for pensar num ponto de onde as mulheres negras começaram a ter essa luta social, não só por uma independência pessoal, mas principalmente uma independência coletiva, eu atribuo a segunda onda do feminismo, que vem lá com a luta pelos direitos sociais da questão das mulheres negras, principalmente dos Estados Unidos, onde elas lutavam contra a segregação racial. Né? As mulheres negras da África do Sul, que tinha lá o apartheid, as mulheres negras brasileiras que começaram, né, a escrever e falar sobre as nossas dores. Então, você traz, né, essa questão... E detalhe, e nós ainda demoramos um
pouco mais no Brasil, porque se tinha uma Angela Davis, se tinha uma Underlord, né, nos Estados Unidos, a Toni Morris, que são todas mulheres que nos ensinaram o feminismo negro, no Brasil, se elas escreveram isso no final de 60, 70, aqui nós vamos começar a trabalhar na década de 80, 90. Por quê? Porque nós tivemos uma época da ditadura que aí era impossível as mulheres... Quer dizer, lutarem. 80, 90, isso daí a gente está falando... De anos 90 para cá que a gente tem um feminismo negro no Brasil que realmente faz a diferença. Que coincide, inclusive, com a questão do Mumunis também. Sim. Né? Que quando a mulher negra pôde ter voz. A Mazé conta, assim, que muitas mulheres Porque negras... não adianta nada, né? Como a gente conversava lá, que eu estava lendo na questão dessa campanha, existirem as leis, mas se a mulher não tiver voz. Exatamente. Por exemplo, a Mandela falava muito disso, que ela falava assim, né? Que as mulheres negras, elas estavam preocupadas em sobreviver, em ter trabalho, em cuidar do genocídio dos filhos na favela. Então, como que você ia trazer essa mulher negra para a luta? Né? Exatamente. Ela não sobrava, Um dia eu vi um texto que falava, né, que enquanto a mulher branca lutava para ter direito de voto, a mulher negra dentro da casa estava lutando para não ser estuprada pelo patrão. Então, assim, as lutas das mulheres, embora elas sejam e aí parecidas, cai naquilo da desigualdade. Elas são parecidas, mas existem opressões que são muito mais dolorosas, né? Por exemplo, hoje a gente tem um histórico de que a mulher negra ainda não ocupa o papel social que muitas mulheres brancas. Se a gente tem, por exemplo, na política, né? Hoje a gente tem 15% das mulheres que ocupam espaços de poder no legislativo. No executivo, acho que um pouco menos, né? Então, por exemplo, quantas dessas mulheres, das 15% dessas mulheres que são negras? Né? Eu não sei se chega a 3, 4 ou 5%. Eu acho que é menos. Então, por exemplo, hoje na Câmara Municipal de Sorocaba nós temos 4 mulheres, nenhuma negra. Nenhuma, não tem. Né? E a gente tem hoje também, por exemplo, se a gente for pensar, né, a gente teve uma ascensão da mulher, um feminismo liberal, onde as mulheres se sentem empoderadas, são CEO de empresas, acabam tendo uma vida um pouco mais libertária. Mas se a gente for pensar, quantas dessas mulheres ocupam, quantas mulheres negras ocupam espaços de poder dentro de grandes empresas? Ou quantas mulheres negras no Brasil hoje podem ser, né, uma Thaís Araújo? Isso, né? Então, assim, a gente fala assim, nossa, quando a Maju foi pro Fantástico, né? A gente lembra assim, nossa, eu sou a única mulher negra que eu lembro de aparecer e da gente ter, ela é a Glória Maria. A Glória e Maria. Quantos anos ficou só a Glória Maria? Sim. Né? E quantas mulheres negras a gente teve no teatro e na coisa, e que... Aquele outro apresentador de jornal... Esqueci o nome dele agora. Que é de Brasília, né? Isso, de Brasília. Eu esqueci o nome exatamente. dele. Mas você vê, é pouco. Mas se a gente for pensar, pouco, né? E há muito tempo, né? Por exemplo, assim, ninguém fala, mas o precursor da Bossa Nova era um homem negro. Né? Eu brinco assim, aqui em Sorocaba, né? Eu lembro quando eu estava na OAB, eu falava assim, ninguém lembra que um dos primeiros presidentes da OAB de Sorocaba e a pessoa que construiu a nossa primeira sede era um homem negro. Na Faculdade de Direito de Sorocaba, ninguém fala do Rubino de Oliveira, que era um homem negro. O Rubino de Oliveira, né? Um homem e foi negro, Então, assim, eu acho que a gente ainda... E foi um vulto de grande importância. E um vulto de grande importância. Do diretor acadêmico. Do diretor acadêmico. Então, mas a gente sempre, quando a gente vai pensar, a gente sempre pensa em homens brancos, homens principalmente. E as mulheres, então, né? Eu fico pensando, mas eu sempre falo, eu fui a primeira secretária negra de Sorocaba. E talvez a única, não teve mais depois que ela. Então, assim, por mais que a gente... Essa campanha, por isso que a gente chama de campanha permanente. Porque não é só no mês de agosto, não é só mês de novembro, não é só no Dia da Consciência Negra, mas talvez uma percepção do quanto ainda a gente precisa mudar. E o quanto nós, mulheres brancas, aqui peço desculpa até por talvez estar ocupando aqui um espaço até de uma mulher negra, para falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente ocupa também esse espaço dessa mulher. Por que a gente não está aqui, né, conversando com isso? E porque muitas vezes a gente ainda acaba, né, tendo esse papel. Mas eu acho importante, Manu, fazer esse papel por questão assim de você estar à frente, você como não sendo negra, a sua voz é importante com relação a isso, pelo estudo que você vem fazendo, pelo acompanhamento. Por isso que eu quis que você fizesse a sua apresentação. Sim. Por que você está aqui? E eu não é chegando, caindo de paraquedas. Não, eu vou falar porque eu acho bonito. Não, é porque conhece o assunto. Não, e eu aceito essa função
função. E eu aceito essa função como aliada, né, das mulheres negras. E acho que o problema do racismo não é das mulheres negras. O problema do racismo é das mulheres brancas. Então, somos nós que temos que discutir ele, somos nós que temos que colocar o dedo na ferida, somos nós que temos que colocar o nosso privilégio em segundo plano, porque agora chegou a era delas florescerem, delas estarem nesse palco, delas contarem as histórias e muitas vezes delas tomar, né, a frente dessa luta. Porque por muito tempo, mesmo sendo aliada, fomos nós que também levantamos essa bandeira. Hoje eu fico muito feliz que o movimento negro de Sorocaba, o movimento das mulheres negras de Sorocaba esteja florescendo. Esse movimento, eu ia te fazer essa pergunta, mas daqui a pouco está no fim, nós vamos ter que conversar mais sobre isso, porque não falamos quase nada da questão da campanha e tem muita coisa para se falar. Vamos marcar um outro dia para vir. Com prazer. Mas aí eu queria saber, era o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher que tomava conta disso e deixou de olhar para isso, deixou de ver, inverteram seus papéis, as prioridades. Eu acho que assim, agora é esse movimento? O Conselho da Mulher, ele foi o primeiro conselho de direitos de Sorocaba e um dos primeiros do Brasil. Então ele meio que capitaneou essa questão. E quando a Mazé estava lá e outras mulheres negras importantes, né, aqui, né, como a Marilda Correia, né, várias outras mulheres que passaram pelo Conselho da Mulher, né, a Tara Wells, a Drica, e tantas outras, a Néa Mia, tantas mulheres importantes, eu acho que elas deram essa atenção. Mas a partir do momento que o Conselho deixa de ter mulheres negras como conselheiras ou presidentes, ela acaba muitas vezes deixando a desejar. E a Mazé, ela teve um olhar muito importante, porque ela viu que, mesmo importante o Conselho da Mulher, ela precisava de um movimento de mulheres negras para falar sobre isso. E eu acho que o Momunis teve esse papel. Sim. Como o Conselho do Negro também foi muito importante também para ter essa função. Porque por mais que a gente fale, por mais que a gente lembre, por mais que a gente lute, quem tem que ser protagonista desse papel é a mulher negra, é o homem negro, né? É a menina, a criança negra. E a gente está junto, a gente tem que ser aliado desse. Então, hoje, quem faz muito bem esse papel é o movimento das mulheres negras de Sorocaba. Por exemplo, hoje, né, a Luciana vai estar na marcha lá em Brasília, que vai acontecer uma grande marcha no dia 25, e eu acho que é histórico. A Marcha das Pretas, né? A Marcha das Pretas é histórico, sim, né? Eu acho que também tem hoje a gente acabou de eleger, né, a Regina Cardoso como secretária, conselheira do Conselho da Saúde, com muitos votos. A gente tem pessoas assim, a Daia como representante da cultura sorocabana, hoje diretora do Teatro do SESI de Sorocaba, né? A Mazé fazendo um trabalho lindo no Momunis. A gente tem Daniela, a gente tem tantas mulheres pretas que hoje ocupam um espaço tão importante. Mas eu acho que falta ainda mulheres na política, eu acho que falta mulheres juízas, mulheres delegadas, né? Mulheres que estejam à frente. Com relação à política, que eu acho jornalistas, eu acho assim, o que eu acho super interessante, questão da política, é assim, existe uma obrigatoriedade de mulheres estarem na política, se candidatarem à política. Existe uma força muito grande, um empenho, entre aspas, dos homens, querendo que as mulheres se candidatem. E por que tem tão pouco? Porque é difícil para a mulher estar na política por conta das duplas, triplas jornadas, porque é um espaço ainda muito machista. A mulher, ela sofre mais violência política de gênero do que o homem. Por exemplo, quando eu me candidatei, eu achava que eu ia ter oposição das minhas ideias. Mas não, eles falavam do meu corpo, da minha aparência, né, do porquê eu estava ali não cuidando das minhas filhas. Então, eu acho que a mulher, ela sofre uma violência maior. Sim. Isso, às vezes, afasta. E outra coisa é que os partidos, eles querem a mulher participando, mas eles não querem a mulher efetivamente ganhando a eleição. Então, né, o fundo partidário nunca vem para a mulher. Eu acho que existem muitos homens que apoiam. Várias dificuldades. São muitas camadas, isso, né? Sim. Mas assim, eu acho que a revolução passa pelas mulheres. Eu espero que cada vez mais mulheres sejam candidatas e mais mulheres ocupem cargos de poder, porque existem políticas públicas que só as mulheres têm um olhar. Né? Seja na questão da saúde, seja na questão da educação, seja na questão da moradia, mas principalmente numa coisa que eu acho que é fundamental, que é a questão do lugar de onde a mulher deve estar. Se a mulher ela tem creche garantida para os seus filhos, ela consegue ter um avanço social, uma ascensão social melhor. Nós temos um Brasil muito desigual porque, infelizmente, nós somos as cuidadoras.
Nós somos quem cuidamos dos filhos, dos pais. E a gente esquece. Uma vez, uma amiga minha falou um dia que ela tinha pouca vida social, porque a vida inteira ela cuidou dos filhos, do marido e do trabalho. E ela não cuidou dos amigos. E hoje ela não tinha amigos. E quantas mulheres, se você pensar hoje na nossa idade, que não estão passando pela mesma situação? Então, eu acho que é uma luta que não dá para desistir. E digo isso assim com conhecimento de causa, porque o Mumunis é um exemplo. É um exemplo. Então, o Mumunis é um exemplo do que ele vem conquistando. Isso é uma luta de 30 anos e, na verdade, o que hoje tem uma posição em Sorocaba, tem credibilidade, tem reconhecimento. Eu acho que isso daí é extremamente importante. Reconhecimento pelo quê? Pelo trabalho sério que faz, pelo trabalho com resultados e pela transformação. Mas tem muito para falar, né? Manu, sim, obrigada. Aí a gente chegou no fim, não falamos quase nada da campanha. Mas a gente pode voltar de vir falar, né? É tão importante. Para falar sobre a campanha. É importantíssimo isso, o fim da violência, porque a mulher sofre mais violência do que qualquer outra, do que os homens, por exemplo. 1 em cada 3 mulheres, é isso? 1 em cada 3 mulheres. Quer dizer, é um absurdo acontecer um negócio desse, né? Então, e um aumento de quase 70% da violência contra meninas e crianças no Brasil em relação à violência sexual e um aumento de 30% em relação aos feminicídios do ano passado. Infelizmente, está muito É um absurdo. A gente tem que falar sobre isso, tem que dar voz a esse assunto. Não é um assunto, vamos dizer, gostoso de falar, não é um assunto nada assim, não, super leve, mas é super importante. A gente tem que saber cuidar. Manu, muito obrigada, nossa, eu fiquei muito feliz de estar com você aqui mais uma vez. Outra vez foi pela Fissura e agora a gente falando de um tema tão importante. Então, agradecer como sempre, né? Agradecer você que está aqui nos prestigiando toda semana, Kiko Palhato, por esse espaço incrível que todo mundo elogia muito. Aqui a Jovem Pan é um espaço acolhedor, é um espaço que faz a inclusão, isso daí é maravilhoso. E Vinícius, né? Sempre pronto, sempre aqui nos atendendo. Então, um abraço para você, até a próxima semana. E um beijo.